Fala, seja muito bem-vindo aqui a mais uma análise do nosso canal. E vamos analisar aqui um dos FIIs que estão mais em alta ultimamente por conta dos dividendos que ele tem pago. Né? Ele tem pago uma das taxas mais altas de dividendos ultimamente. E esse FII é o RPR11, que é o Urca Prime Renda. Eu vou estar aqui falando geral sobre ele, tá? Analisando aqui os principais pontos, né, históricos e atuais dele. Vou mostrar aqui o relatório gerencial, em que ele investe. E, ao final, vou falar aqui a minha visão sobre esse FII. Lembrando que nada do que eu falar aqui é conselho de investimento, recomendação de compra ou venda. É apenas uma visão que eu tenho sobre esse ativo que eu estou compartilhando aqui com você, certo? Antes de iniciar aqui o conteúdo, só quero lembrar que nós temos um e-book sobre fundos imobiliários, onde a gente ensina o básico sobre esse ativo. Ele é gratuito e está na descrição do vídeo. Então, você pode ir lá e baixar o e-book, tá? Que está bem bacana. Então, vamos iniciar aqui, certo? Nossa análise. Vamos aqui falar sobre o Urca Prime Renda. Vamos ver aqui o básico, né, sobre esse ativo. Tá? Ele é relativamente recente, o IPO dele foi em 2020. O mandato dele aqui tem como híbrido. O que é o mandato híbrido? Ele não tem um percentual específico em que ele é obrigado a investir. Ele pode investir em diferentes classes de ativo. Mas, atualmente, ele investe em recebíveis imobiliários, que é o segmento dele, recebíveis imobiliários, e o gestor é a Urca Gestão. Os usuários do Clube FII, que é a ferramenta que a gente usa para analisar os FIIs, eles deram nota 4 de 5, que é uma nota bem boa, aí, o pessoal gosta bastante desse FII. Tá? Agora vamos ver aqui em relação aos dividendos dele, certo? Bom, vamos ver aqui, ele tem pago uns dividendos bem altos, aí na casa, né, começou pequeno, mas aí foi, à medida que foi alocando o capital, foi aumentando a distribuição e hoje está oscilando aí, ó, tem picos na faixa, já chegou a pagar 3,13% em um único mês. Né, ou seja, né, pagou bastante, né, na época que o IGPM estava mais alto. E 1,97, oscilando 2,78 aqui nesse outro pico, 2,32, e tem reduzido aí os seus dividendos com o passar do tempo, mas continua mantendo um nível bem elevado de dividendos, aí 1,3, 1,8, então ele varia aí bastante nessa casa, aí chegando a 3, a 1,8, então ele paga aí uma média bem alta de dividendos, certo? Quando nós vamos olhar o preço, né, o PVPA, o preço em relação ao valor patrimonial dele, a gente pode ver que está com uma ágio aí de 9%, fazendo um PVPA de 1,09. O que isso quer dizer? Que como está acima de 1, ele está mais caro, né? Ele está mais caro do que ele tem em ativos, certo? E aí já fica um valor um pouquinho esticado, né? Um pouco mais esticado do que o outro FII que eu analisei aqui, bem semelhante, que é o Habit 11, né? Que estava um PVPA bem melhor, esse aqui já está com um PVPA bem mais esticado. E o PVPA desse FII já chegou a estar muito mais esticado. Você pode ver o histórico aqui, ó. Novembro de 2020 já chegou a estar 1,34. E aí vem caindo, certo? Novembro aqui, ó. Outubro de 2021 está com um PVPA de 1,27. Aí vem caindo e agora está 1,09, retornando aí mais próximo do seu valor justo, vamos dizer assim, né? Vamos ver agora, em relação aqui, às cotações dele, como é que tem se comportado ultimamente. A gente pode ver, ó, que tem reduzido as cotações, tem caído, né, com o passar do tempo. Então, as cotações não têm subido, em compensação, ele mantém uma distribuição alta de dividendos, certo? Vamos agora ver aqui em relação ao relatório gerencial, o último relatório gerencial de setembro de 2021, foi o último aí que foi lançado. Aqui ele traz a taxa de administração, né, que é 0,25 ao ano, 0,25%, com um mínimo de R$15 mil por mês, né? Taxa de gestão 0,95% ao ano do patrimônio líquido e a taxa de performance é 20% do que excedeu o IPCA mais 7% ao ano. Né? Ele tem uma taxa de performance bem alta aí, né? É bem mais alta do que o Habit 11 que a gente analisou aqui, né? E aí ele fala aqui de alguns eventos que aconteceram. Agora vamos aqui para o DRE, que
mostra, né, as receitas e despesas do FII, tá? Bom, aí ele mostra mês a mês. Ó. Em setembro de 2021, né, que é a data desse relatório aqui, ele teve essa receita aqui de 3.305.000 e teve uma despesa de 210 mil, que corresponde aí em torno de 7%. Ele já tem uma relação, há alguns meses ele chega a quase 10% de despesa em relação à receita. Ó, né? Em relação ao Habit 11, ele já tem uma despesa um pouco maior do que o Habit 11. Né? Mas aqui, em alguns casos, né, você pode ver que ele faturou bem acima da despesa. Né? Bom, agora vamos ver os CRIs aonde que estão localizados. A gente pode ver que ele tem uma boa diversificação. Ele tem uma concentração alta aqui, 29% desse CRI, o Hotbit aqui. Ele tem uma concentração excessiva aqui nesse CRI, mas o restante está diversificado em outros estados aqui. Mas pega mais a região aqui, ó, região centro-oeste, pega aqui a região norte, enfim, nordeste. Agora ele traz essa planilha, onde lista aí todos os FIIs que tem na carteira dele e alguns números interessantes, como o LTV. Tá? O que é o LTV? O LTV é a razão entre a dívida, que é o CRI, o valor do CRI, e o valor das garantias que tem por trás desse CRI. Certo? Então, vamos dizer que a gente tem uma dívida de 1 milhão, né, um CRI no valor de 1 milhão, e a garantia, o prédio que é dado como garantia, vale 2 milhões. Então, nós temos um LTV de 50%. Tá? Quanto maior essa garantia, vamos dizer que esse prédio ele é 3 milhões, 4 milhões, vai diminuindo o LTV e vai ficando mais seguro, porque, na pior das hipóteses, vamos dizer que esse prédio de 2 milhões, a gente consiga vender por 1 milhão, já cobre o valor do CRI. Então, quanto menor o LTV, mais seguro é o fundo de papel, né, de CRI. E a gente pode ver que o LTV dele aqui, em média é 51%. Certo? Que é um LTV médio aí bacana. Tá? Não é muito seguro, não é dos mais seguros, mas também não é extremamente arriscado. É um risco moderado, é um risco aí moderado, tá? E a gente pode ver que ele tem vários CRIs, tá? Ele tem vários CRIs aqui na sua carteira. E o índice dele é o índice de inflação mais 12%. Então está explicado aí por que ele paga dividendos tão altos, né? Porque é muito alto, né? A inflação está batendo agora 10%, né? Ele está, então, rendendo mais de 22% de rentabilidade, né? Ou seja, é realmente bem expressiva a rentabilidade dele, certo? O potencial de rentabilidade é muito expressivo. Agora vamos ver em que ele investe aqui. Ele tem 78% investido em CRIs, tá? Em caixa é 18,4%, então ele ainda tem um valor aí para investir, né, em caixa, vamos dizer assim. E aqui ele tem um mecanismo que ele chama uma proteção contra a deflação, tá? Como é que funciona, né? Nós temos, né, a rentabilidade, a inflação ela está subindo, certo? Ela está dando positivo mês a mês. No momento que essa inflação cair, der negativa, der menos 2, menos 3, o FII vai considerar como zero, certo? Então, vai ser considerado como zero e nós não vamos ter uma perda aí devido à deflação, certo? Então, a rentabilidade ela não vai ser considerada negativa, ela vai ser considerada nula, zero. Então, isso aí é um fator bem interessante, certo? É um fator bem interessante, dá uma certa garantia e uma segurança, certo? Agora, por segmento, ó, ele tem investimentos aí em loteamentos, residencial, vertical e multipropriedades. E por estado, São Paulo ele concentra bastante o investimento dele em São Paulo, 60%. E os demais estados está bem diluído, né? Mas ele tem uma concentração bem grande em São Paulo. Agora, por classe de ativo, nós temos aqui a classe única como 66%. Ou seja, são
CRIs de classe única, certo? E aí nós temos cota sênior, mezanino, subordinada. Por indexador, nós temos a grande maioria como o IPCA e nós temos o IGPM também. Ele teve um período mais no início em que ele pagava pelo IGPM, e aí foram aquelas rentabilidades que nós vimos lá de 3% ao mês. Tá? Mas aí o que acontece? Eles tiveram que mudar, porque senão os inquilinos não iam conseguir, né, pagar. Eles não iam conseguir pagar essas dívidas com o fundo. Então, eles reestruturaram e agora os índices estão refletindo o IPCA, que está alto, mas não como IGPM, né? E isso aí está acontecendo em vários FIIs, tá? Em relação ao LTV, tá? O LTV, que é aquela razão entre o valor da garantia e o valor do CRI, nós temos aqui que 38% tem uma LTV entre 25% e 50%. 57% tem um LTV já mais alto, aí, né? Entre 50% e 75%. E 5% um LTV menor que 25%. Tá? Ou seja, vamos falar aqui em relação ao LTV. O LTV médio, ele dá em torno de 51%, mas ele tem uma concentração alta nos LTVs bem altos, aí, entre 50% e 75%, que é bem arriscado, né? É bem arriscado, mas tem outros mecanismos, como a proteção contra a deflação, que também dão uma segurança a mais para o FII. Tá? Beleza? Bom, ele mostra aqui os CRIs e tal, aqui em detalhes, cada um, eu não vou entrar em detalhes, porque o objetivo do vídeo é mais fazer um panorama geral sobre o FII. E agora eu vou aqui dar a minha opinião, né, sobre esse ativo aqui. Bom, ele é um ativo que ele tem uma altíssima taxa de yield, né? Ele tem um yield muito alto. Por quê? Porque, no caso aqui, os índices dos CRIs é a inflação mais 12% ao ano, né? O que é uma taxa bem agressiva. Tá? Ele é um FII que os LTVs eles são moderados, tá? Ele tem uma garantia moderada. De forma geral, eu poderia enquadrar, né? Esse FII ele tem um risco bem mais elevado. Se você está buscando aí um FII que paga altos dividendos, você também tem que saber disso, né? Mas apesar dele ter um risco mais elevado, ele tem vários CRIs, só que ele não é tão bem diversificado em relação à distribuição geográfica dele. A gente viu que ele tem uma concentração excessiva em São Paulo e tudo, certo? Eu analisei o Habit 11, que é um FII que é semelhante, né? Investe mais ou menos na mesma classe de ativos, CRIs. O Habit 11 ele já tem um perfil um pouco mais seguro. Já o RPR 11, que eu estou analisando aqui, ele já tem um perfil mais agressivo, certo? Então é isso. De forma geral, a gente pode dizer que o valor patrimonial dele hoje está num patamar interessante, está um pouco elevado acima de 1, mas já caiu bastante, já foi bem mais elevado, e está num valor também interessante para estar pensando aí no investimento, certo? A gente tem várias oportunidades aí nos FIIs por conta da taxa de juros, né? E creio que seria uma boa, né, uma boa escolha esse FII para quem está buscando um pouco mais de risco, um pouco mais de rentabilidade, é uma opção a se considerar. Então é isso, espero que tenham gostado. Então, se gostou, deixa o like. Não esquece de conferir o nosso e-book gratuito que está na descrição do vídeo, Manual dos Fundos Imobiliários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.